Glória a Deus. Não, eu só olhar a vinheta ali já era, né? Só olhar pra ela. Põe as duas seguidas, Martinho? Não, só essa aqui. Ixi, tô errado. Já pôs? Transmitindo ao vivo. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde, que Deus abençoe a sua vida. Já está começando mais uma programação, perguntas e respostas com o pastor Júlio César, pastor presidente da igreja Santidade e Arrependimento. Hoje o Senhor Jesus Cristo tem uma poderosa palavra para a sua vida. Hoje vai ser muito interessante. A paz do Senhor, pastor Júlio César, que Deus abençoe, meu pastor. Pai do Senhor, Alex, a todos os inscritos do canal Santidade e Arrependimento, crianças, jovens, adolescentes que estão me ouvindo agora nesse exato momento. É um motivo de muita alegria estar participando novamente desse quadro, irmão Alex. Muito obrigado pela atenção. Glória a Deus. Hoje é um assunto muito importante, pastor Júlio César, que nós queremos descobrir e saber. Hoje a primeira etapa vai ser sobre os falsos profetas. Como que nós descobre uma pessoa ser um falso profeta? Bom, irmão Alex, o tema é muito abrangente. Nosso tema ele é um tema muito complicado de se entender. Por quê? Porque ele tem dois percursos. O primeiro percurso do tema é você analisar ele com os olhos naturais. E o segundo percurso, que é o mais importante, é do espírito. Correto. As pessoas não conseguem mais discernir entre a mão direita e a esquerda mais. E realmente nós estamos vivendo um colapso geral. E por quê? Porque as pessoas não conseguem mais discernir entre o copo e a água. Porque cegaram, estão cegos. Mas o momento crucial da história é como perceber que são. Jesus ele estava falando algo muito importante. E qual? Ele disse para Anás e Caifás, dizendo para os discípulos: olha, tá vendo esses dois? Esses dois homens aí que vocês se verem agora, que vocês estão vendo, são homens que é bonito por fora, mas por dentro eram sepulcros caiados. Temos também a menção de Paulo, quando ele desce, ele encontra o mágico, né? O Bar Jesus. Queria deixar todo mundo de casa aqui, alerta que Bar Jesus não combina, tá? É verdade, é verdade. E o nome daquele homem era Bar Jesus, e ele era um falso profeta. Então Paulo, todo mundo, ele enganava a todos. E mesmo enganando a todos, Paulo, com o Espírito Santo, desmascarou a entidade de falsos profetas que estavam dentro do corpo desse homem. Sim, e verdadeiramente possamos ver que nas igrejas estão acontecendo muitos sinais, né? Muitos sinais estranhos, que nem eu mesmo vim da Ubanda e lá dentro eu via pessoas rodopiando, fazendo gesto, e é o que está acontecendo. Isso também é um sinal de um espírito enganador, de um espírito de um falso profeta? Sim, é um dos sinais, porque o que acontece? Quando Jesus ele disse, os sinais acompanharão os que crerem. Mas os sinais de Jesus não eram esses sinais que nós estamos vendo. Embora ele falou que faremos sinais maiores que aquele que ele fez. Mas não eram esses sinais estranhos que levam à doutrina de demônios. Como diz em 1 Timóteo capítulo 4. São sinais que estão fora da liturgia bíblica. São sinais que não estão levando edificação para aqueles que veem e ouvem. Então realmente são sinais estranhos. E você que está em casa aqui nesse exato momento, você que está em casa, você não pode deixar se levar por esses sinais. Porque hoje nós estamos vivendo realmente o que diz em 1 Timóteo 4, que enviaria um espírito demoníaco e a ascensão de doutrinas de demônios levantaria um incremento do infernal dentro do templo religioso que é santo. Verdade. E assim por se fazer essa atividade maligna,
iria enganar pelos sinais estranhos que ocorreriam. Hoje nós temos aí, né, não sei se você já conhece, temos unção do riso, temos pessoas cambalá. Tem um pastor na África que ele fez o povo comer grama e todos os fiéis comeram grama. É verdade, eu vi esse comentário no YouTube, eu achei eu fiquei assim, de boca aberta com aquela situação, o pastor falando, se verdadeiramente vocês são ovelha, come grama. Olha, isso pra mim não é um absurdo. Sim, passa de um absurdo. Eu vou ler pra você aqui, né? Deixar uma coisa bem clara, e lembrando uma observação, quero dizer bem claro aos irmãos que estão em casa também, que nós temos que levar em consideração que nem todos que intitulam profetas são profetas. Vamos colocar, nós tínhamos ali 400 profetas em cima de uma montanha orando. Mas eles não estavam orando para o Deus verdadeiro e não era profeta do Deus verdadeiro, era de Baal. É verdade. Contra Elias. Sim, é verdade. Você entende? Então, nem todos que se intitulam profetas são profetas do Deus Altíssimo. E sim de Baal, Astarote. Todos os deuses abaixo de Deus, com D minúscula, é claro, tem profetas. Tem mensageiros também. O diabo tem seus mensageiros, tem seus profetas. Então, sabemos nós que eles teriam que se acender nesses últimos dias. Porque era um sinal que Jesus Cristo falou. Né? Então, lembrando você, irmão Alex, que no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, diz assim uma coisa interessante. Que é um versículo que ninguém fala, mas é um versículo muito interessante. Diz assim, olha, quem quer ser mestre da lei, eles querem ser mestre da lei, mas não entende nem o que dizem e nem o que tanta confirmação afirma. Ou seja, aqueles que eles com tanta confiança afirmam, nem eles entendem o que estão afirmando, entendeu? Correto. Pastor Júlio, acerca do falso profeta que tem agido nas igrejas, nas congregações, o que o senhor acha acerca também de festividades? Porque onde tem festividade tem pula-pula, tem bexigas, tem gestos, gritaria. O que o senhor acha acerca disso também? É uma ação também? Do falso mestre? Isso. Claro que é. Porque você perde a liturgia do culto. A liturgia do culto que Paulo ordenou dentro da igreja de Corinto é uma liturgia de temor, reverência, é uma liturgia de domínio próprio. Nós temos em Gálatas dizendo sobre os frutos do Espírito, e um deles quais são o domínio próprio. As pessoas não estão se dominando, porque os falsos mestres e os falsos doutores, porque nós temos que discernir uma coisa, nós estamos na abrangência desse assunto sobre falsos profetas. Sim. Mas lateralmente eles cobrem na ascensão de falsos mestres, porque hoje os profetas que dizem profetas estão ensinando, então é mestre também. É mestre. Então eles ensinam esse tipo de comportamento para as ovelhas e elas caem nessa sedução terrível e diabólica. Não temos mais a separação de homem para um lado, mulher para o outro, porque essa é uma doutrina. Você hoje, se colocar uma mulher, a mulher esposa e o esposo junto na mesma poltrona, eles vão começar com a mãozinha namorar dentro do culto. Vamos ver rolando coxa, homem que nem uma mulher que nunca viu o homem tá ralando coxa no mesmo banco que ele, tá sentindo o perfuminho daquela irmã. Então o certo é a igreja dividir homem de um lado, mulher do outro. Isso é a ordem e a decência do culto. Por isso que aqui na igreja de Santidade e Arrependimento nós transferimos, nós deixamos homem de um lado, mulher do outro, para não ocorrer esse tipo de confrontamento. E esse confronto, ele é ruim. Por quê? Imagina você com a sua mulher. Você senta com a sua mulher no mesmo banco. E daqui a pouco tem um outro homem do teu lado. E tá apertado o banco. Um tá rolando a coxa no outro. Tentando colocar, inibir aquela sedução. E muitos hoje, né? Infelizmente, mulheres de saia curta. Então, os falsos mestres, os falsos profetas, eles não olham para esse lado litúrgico. Eles não têm esse modo de discernir que a ordem e a decência do culto, ela deve ser orquestrada. Então, falsos profetas e falsos mestres estão de balde nesse mundo, principalmente no Brasil. Nós estamos vivendo realmente o alarme nesses últimos momentos. Sinais mentirosos, mágicas no altar. Eles pegam o seu nome no Facebook, pegam placa do teu carro lá fora para depois falar que Deus está falando no altar. Isso tem muito disso. E falsas profecias também existe muito também. Sim, é verdade, pastor Júlio. E também uma observação que nem eu já passei por várias congregações, já preguei em vários ministérios, só que, pastor Júlio, eu já recebi profecias mentirosas. Lógico,
Logicamente, isso daí vem de um falso profeta. O que o senhor tem a dizer para os nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que receberam profecia que ainda não se cumpriram em sua vida? Na verdade, o problema, irmão Alex, não é nem a profecia que não se cumpriu. Porque Deus tem seu tempo a cumprir. Sim. A Bíblia diz que para todo propósito há tempo e há modo. O problema não é o tempo. O problema, o que foi direcionado à profecia. Eu tive casos já, eu aqui como pastor da igreja, uma irmã chegar depois de 20 anos sofrendo na mão do marido, dizendo que há 20 anos atrás o pastor falou para ela que era de Deus casar com aquele cara. E ela apanhou 20 anos. 20 anos? É, exatamente. Uma profetada. Ah, Deus mandou você casar com aquele, era de Deus. E ela apanhou 20 anos. Como era de Deus? Deus mandou ela apanhar 20 anos. Tem pessoas, tem profetas que dizem assim, olha, tem que largar do teu marido e casar com outro, sendo que Deus abomina o segundo casamento. Então, as profecias, elas estão orquestradas num sentimentalismo terrível, maligno, e que só traz contenda e dissensões. Nós temos, irmão Alex, a afirmação de dizer que realmente é os últimos momentos da igreja na terra e que a geração de falsos cristos, que nós vamos chegar até falsos mestres cristos mais abrangentemente, nós estamos falando de falsos profetas, que profetiza mentiras. Deus estava falando para Jeremias, esse povo profetiza cegamente e eles profetizam com visões dos seus corações. Tem pessoas que nunca viu um anjo e estão falando que está vendo um anjo no altar. Tem pessoas que estão falando que Jesus falou com ela e apareceu para ela. Hoje no YouTube, hoje mesmo, tem que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo uma época, vou cortar aqui para os irmãos, você que está em casa, nós estamos vivendo uma época onde todo mundo está tendo visões. É visão daqui, é visão dali. Agora com a pandemia do coronavírus, o que eles fazem? Eles usam, falando que Deus mandou falar que é o coronavírus. Mas por que se é Deus não falou para ela? Porque não profetizou que ia acontecer o vírus. Entende? Correto, é verdade. Eles usam o tempo que a terra está vivendo para profetizar em cima da desgraça. Então, são mentiras. Mulheres falando em língua em WhatsApp, não se cumpre. Nós estamos esperando agora um maremoto desde 2014 na Praia de Santos. Não existiu. Não existiu. E no YouTube, no Facebook, comentou muito sobre isso em 2014. Não aconteceu. Então, muita gente está sendo enganada por esses falsos mentirosos e profetisas mentirosas. Então, o tempo hoje é de alarme. Porque o ato de profetizar, que é um dom maravilhoso, de profetizar, é de Deus, né? Paulo diz, procure o dom de profetizar, que ele é bom. Mas o problema não é profetizar, o problema é se cumprir. Mas do modo que não traz contenda, dissensões e que não traz rebelião. Glória a Deus. Boa resposta, pastor Júlio. Coisas tremendas. E o que nós vemos também hoje em dia... em muitas ocasiões no cristianismo é sobre essas profecias. Um exemplo que o senhor acabou de dizer, pessoas profetizaram dizendo que ia haver algo que ia acontecer na Praia de Santos. Eu sou de lá e realmente isso não aconteceu. E hoje em dia o que está vendo muito isso nas igrejas, o que o senhor recomenda para as ovelhas acerca dessa profetização? É simples. Nós temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque o que o falso profeta ele se ajunta ao termo de falsos pastores? Você pode olhar, aqui está no livro de Isaías, capítulo 56, e 56:11 e 56:10, ele fala que os falsos pastores, eles profetizam em nome do dinheiro. Porque eles não profetizam para alertar uma nação como no passado. Nós sabemos o profeta, o grande profeta Eliseu. Sim, é verdade. Quando Naamã queria presentear ele com o valor, ele não aceitou o valor. Ele queria a cura de Naamã. Correto. Né? Então você vê, os profetas hoje profetizam em nome do dinheiro. Então quando ele fala assim, ó, esses cães são gulosos, nunca se podem fartar, são pastores que nada compreendem, todos eles se tornaram para o seu caminho. Então desde aquele tempo, Israel já passava problemas com pastores e falsos pastores, que ainda mesmo diz para Ezequiel que avisa os pastores do meu arraial, que eles são guias cegos. Então, pastores e falsos profetas não é de hoje. Já vem bem da antiguidade. Israel sofreu muito com falsos pastores e falsos mestres.
Se nós colocarmos que Jesus é o bom pastor, mas teve um pastor, sumo sacerdote é um pastor hoje. Sim, sim. Nós sabemos do Eli. Eli era um pastor que viu, ele deixou que a carne tomasse o seu entendimento e viu seus 2 filhos se prostituindo na arca de Deus, perto da arca do pacto. E não falava nada, mas quando precisou da arca, a arca não funcionou. Então, ele só pensa no dinheiro. Então, se você olhar também, olha só, no livro aqui, Jeremias 23, 2 diz assim, ó: portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, visto que disperseis as minhas ovelhas e afugentastes e a não cuidaste delas, trarei sobre vós a maldade. Ou seja, olha só, eles não têm amor por ovelhas. Ele quer a lã da ovelha, ele quer o ouro, ele quer a prata da ovelha, ele quer a gordura das ovelhas. Exatamente, porque é o que me interessa para ele. Ele não quer apacentar ninguém. Por que ele não pode apacentar ninguém? Porque ele também não é apacentado. Então nós temos um bom pastor que está acima de tudo, que é acima de o sumo sacerdote eterno, acima de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. E é dele que devemos toda a honra, a glória e o poder, tudo pertence a ele. Então é ele que tem que governar. O pastor ungido em Efésios aqui, chamado pastores e líderes, como somos nós, para direcionar o povo. Mas esses não submetem à lei do bom pastor. E como que eles vão ordenar o povo a ir para Canaã? Não tem como. Então estão dispersando as ovelhas. Verdade. Já vou aproveitar e dizer que a maioria vamos colocar aí de entre 60% a 70% de pessoas em todo o Brasil estão longe das igrejas devido aos pastores, não devido às situações da terra e nem às suas diversidades. Glória a Deus. Acerca dos falsos profetas, entrando também um pouco também na doutrina, os falsos profetas também proferem que as doutrinas, ou seja, a santificação do corpo e da alma do espírito, para eles não são válidos. Ótimo, boa pergunta, boa introdução. Vocês que estão em casa agora, você que está aqui me acompanhando, a lógica é uma só. Você pode perceber que hoje, nos últimos dias, as pessoas não falam mais sobre o comportamento do corpo, sendo que é a origem de toda justiça e injustiça. Paulo disse que através desse corpo nós seremos punidos, tanto para o bem, tanto para o mal nós cometemos diante desse corpo. Então Romanos capítulo 12 diz que todo corpo, alma e espírito seja plenamente santo e irrepreensível até a volta do Senhor. E também diz que todo o nosso corpo foram como instrumento vivo, sacrifício vivo a Deus. Então eles deixam essa epístola de Paulo, porque Paulo, ele abriu igreja, mas Paulo não deixou uma igreja de qualquer forma, ele colocou doutrinas que não foi Paulo que colocou, logicamente foi Cristo, porque quando Paulo fala, não é ele falando, é Jesus falando. Chega uma hora que Paulo tem que dizer, olha, não é eu mais falando, mas é Deus falando. Glória então, a Deus. Paulo colocou a doutrina do corpo e as igrejas não pregam sobre Paulo. Por quê? Porque vai afetar no corpo. O corpo tem que ser santo a Deus. E quando você tira a natureza de Deus, como ele diz em Romanos capítulo 1, trocariam a verdade e a mentira, e a natureza do homem, o homem perderia a natureza natural da sua convivência, da sua vivência na terra. Como um brinco, por exemplo, que tira a natureza do homem. Então, Paulo começou a apertar a igreja e dizer, igreja, vocês não podem andar nunca mente com o mundo e com costumes egípcios. O corpo agora é templo e morada do Espírito Santo. Então, os falsos pastores, falsos mestres, eles odeiam Paulo. Se Paulo tivesse vivo, ele estaria expulso da igreja. Meu Deus, é verdade. Ele teria disciplina, teria expulsado Paulo. Porque Paulo falou, ei, peraí, se Deus quer morar dentro de você, tem que conservar essa casa como ele o criou. Tiramos essa ascensão de querer mais de Deus. Irmão Alex, é simples e notório. Nós estávamos numa igreja há 40 anos atrás, que o Espírito Santo operava e falava. Era pecado. O mundo e a igreja vêm dar 2 mãos. Olha só que a igreja liberou. A igreja não podia ter brinco nem piercing. Hoje, se Cassiane estivesse congregando numa assembleia antiga, ela estaria de banco. É verdade. Lauriette nunca mais pegaria o altar, ficaria 9 anos de banco. Adultério. Que casou com Magno Malta, estava em adultério, segundo casamento. Então você vê, esses cantores jamais estariam de banco. Hoje, esses moderninhos veio tirando a conclusão daquilo que o Espírito Santo fundou lá atrás. Há 40 anos, 50 anos atrás, o poder de Deus descia. Por quê? Porque tinha a decência do Espírito. Ele falava e o povo obedecia. Aí o povo colocando brinco, piercing, foi cortando o cabelo, foi deixando a saia curta, colocando silicone. E agora a mega informação.
As igrejas estão opinando agora por tatuagens. Então, se amanhã liberar o segundo casamento para o mundo, a igreja vai também pegar, e já pegou. Vai pegar, Tem é verdade. pastores em 2 casamentos. Sendo que Jesus falou que é o ato de prostituição, ele não falou de adultério. Ele falou de prostituição, e prostituição é fora do casamento. Quando trai fora do casamento, ou seja, não casou ainda. É Então, verdade. esses profetas mentem. Quando fala de casamento para eles, o que Judas diz? Judas capítulo 1, versículo 9. Esses vão proibir a ordenança do casamento. É o que está acontecendo. Nos dias de hoje, é verdade. Pastores casados 2 vezes. E a mulher dele viva. Mas lá no cartório ele diz até que a morte separe. Ele não foi homem suficiente para concluir aquilo que ele falou. Então a decadência da igreja é assim e vai piorar. A tendência é piorar. Porque aonde não tem santificação do corpo, da alma e do espírito, não pode ter a efetuação da profetização. Pode ter. Pode ter, porque temos profeta de Baal. É verdade. Tem profetas. Vai profetizar, não tem como. Eles vão deixar a igreja bagunçada, mas vai continuar profetizando. Mas é o seguinte, essas ovelhas, quando elas ficarem tristes, quando estiver oprimida dentro da igreja, depressiva, com a Bíblia na mão, vai procurar uma igreja mais santa. E aí é capaz de cair até endemoniada em outra igreja que tem poder de Deus. Porque ela foi nutrida com veneno. Não com água nem com pão. Foi enganada. E por que você acha que essas igrejas têm multidões que não dá nem para entrar dentro? É porque Paulo disse, um dia levantaria um mestre segundo os seus próprios pecados, com suficiências. Por exemplo, pastor Júlio aceita o segundo casamento, vou congregar lá. Eu não posso ir na igreja do missionário Alex porque ele não aceita 2 casamentos. É verdade. Entendeu? Eu não posso congregar na sua igreja porque você não aceita, mas eu aceito. Então vai vir quem está meu discípulo, cada um faz o seu discípulo. E é por isso essa bagunça toda. Ninguém entende quem está certo. Por quê? Porque as pessoas, a maioria delas, não consulta a Bíblia Sagrada e não tem vida de oração para discernir os espíritos. É verdade. As pessoas entram e saem da mesma forma que entrou, porque não tem o verdadeiro espírito de profeta. Pastor Júlio César, nós vamos fazer uma pausa para nós tomar uma água. Sim. E quando a gente voltar, nós vamos estar falando do falso Cristo e dos falsos mestres. Okay. Daqui a pouco nós voltamos com mais perguntas e respostas com o pastor Júlio César da Igreja Santidade e Arrependimento. Que até lá. Daqui a pouco. ao qual muitas pessoas
estão sendo enganadas pelos falsos mestres e pelos falsos cristos. Bom, irmãos, tudo aqui ao vivo, né? Não sei se o microfone do Alex está funcionando. Tá ligado? Tá ligado. Bom, meus irmãos, até peço perdão aos irmãos. É muito difícil fazer uma transmissão ao vivo. Pergunta, o Alex tá nervoso, tá aqui, não é meio fácil, não é muito fácil não, mas a gente vai se adaptando. Bom, Alex, o que acontece, eu acho que devemos respeitar somente o carinho, o amor que a gente está aqui, né? Mesmo com sono, mas tentando trazer algo com muito profissionalismo a todos vocês. Irmão Alex, presta bem atenção. Estamos vivendo a época sombria desses três elementos: profetas, cristos e mestres. Agora, vamos falar sobre falsos cristos. O que é o falso Cristo? O falso Cristo, ele não é somente uma personalidade. Não. Nós temos um exemplo muito claro, aqui no Brasil, por exemplo, Henrique Cristo. Henrique Cristo é um falso Cristo. Sim. Henrique Cristo é um falso Cristo. Ele diz ser Jesus, ele diz que Jesus reencarnou nele, né? Então, não somente ele, mas outros mais homens em toda a natureza terrena veio já trazendo uma menção como ele, como Arnold Potter. Arnold Potter, se você não sabe, ele era um Mormon, né? Ele era um Mormon e ele se destacou dizendo que Deus estava dentro dele, que ele era o Messias. Então você vê que realmente não vem somente Henrique Cristo, isso vem de séculos, vem de há muito tempo homens se intitulando Cristo. Então ele não só vem somente por figuras, ele vem também por profecias. Por que profecias? Quando uma mulher que está com a vida torta, segundo casamento, fofoqueira do bairro, fala assim: assim diz o Senhor para ti agora, assim diz o Senhor, Deus está mandando dizer, peraí, está falando que Jesus está falando. Mas será que é o verdadeiro Jesus? Isso aí também é falso Cristo. Quando o falso profeta diz, Jesus está aqui no nosso meio, não é o verdadeiro Jesus, é o falso Cristo. Glória a Deus. Você está entendendo? É verdade. É verdade. Porque hoje muitas pessoas estão sendo enganadas por esses falsos cristos. É porque o mundo está vivendo uma carência. É como se fosse uma criança. Sim. Uma criança, ela quer ter o acompanhamento do pai. E nós estamos vivendo como uma criança na terra. Nós estamos vivendo com uma carência de Jesus. Quando ele subiu, a primeira coisa que João fez foi chorar, foi se lamentar. Eles choraram. Por isso que ele disse: não se turbe o vosso coração. Quando o homem teme a Deus, quando ele quer conhecer esse Jesus, ele chora quando Jesus se afasta. E assim a humanidade está vivendo. O próprio profeta diz: chegará um dia que Deus deixou na terra não fome somente de pão e nem sede de água, mas sim da palavra do Senhor. E a palavra é Jesus. Então essa ausência de Jesus na terra, ela está em crescente. Então as pessoas acreditam em qualquer um que diz que está com Cristo, e ela cai na lábia, dou o seu R$100, dou a sua casa, dou o seu apartamento, para às vezes, como na Idade Média, né, que a Bíblia menciona que assim como a igreja sangrou lá atrás, no tempo de Estevão para cá, a igreja católica fazia com que as pessoas pagavam para eles herdar uma vida eterna, mas eles queriam entrar no céu, então eles deixavam tudo para trás. É o que está acontecendo. As pessoas são tão carentes, né? Você tem uma noção que esse irmão aqui, Arnold Potter, ele era da igreja dos últimos dias. Ele faleceu em 1872. Ele é de 1804, foi essa época. E ele se tornou tão forte que ele disse que o nome dele agora não era mais Arnold Potter, era Potter Cristo. Olha só. Nossa. Você está entendendo? Terrível. Potter Cristo. E a coisa mais interessante, que não teve só ele. Temos também o cara de Arne Bent, em 1941, o fundador da igreja O Senhor, a Nossa Justiça, que também diz que ouviu a voz de Deus e Deus disse para ele: você é o Messias. Meu Deus do céu. Você está entendendo? Então não é só o Henrique Cristo. A gente vem já de uma época de falsos cristos, desde 1700 para cá, né? E vai surgir mais. Mas os falsos cristos não é só em personalidade, é nas profecias. Assim diz o Senhor para ti, falso Cristo.
E qual é o alerta que o Senhor recomenda para os nossos irmãos que estão nos assistindo agora acerca desses falsos cristos que está surgindo nas igrejas? Olha só, Jesus ele falou algo muito interessante. Lá no livro de Mateus. Sim, o senhor poderia ler para nós, por favor? Mateus, está aqui. Mateus 24. Vamos lá. Livro de Mateus. Vou aqui folhear a Bíblia para vocês. No livro 24. Mateus 24. Versículo de número 23. Vocês em casa aí, acompanhem aí. Olha o que Jesus disse. Ele disse assim, ó: então, se alguém vos disser, olha, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Nossa, muito forte. Jesus falou isso. Olha só. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Meu Deus, é muito forte isso. Então essas pessoas que quando elas entram na igreja, o irmão está lá em cima, ou a irmã, profetizando, né, operando esses sinais em nome de Cristo, ela sai curada, e quando chega na sua casa e volta às suas enfermidades, isso daí também são sinais do falso Cristo. Olha, na verdade, você não pode afirmar isso, porque depende Sim. da fé de cada um. Essa questão é uma questão já bilateral. O que nós estamos falando é sobre como identificar um falso Cristo. O falso Cristo, ele é identificado através de um sinal. E qual é o sinal verdadeiro? Ele vai estar fora da palavra, porque Sim. ele não é a palavra. Ele não age com a verdade. Ele não é a palavra. Olha só, Jesus disse assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o homem só pode viver através da verdade, porque a verdade liberta o homem da morte. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? Então ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Cristo, ele não vai dar vida às pessoas por ele ser o Cristo. Ou ele vai dar vida através da verdade. Por isso que ele veio em carne e verdade. Ou seja, em verbo se tornou carne, a palavra da verdade dentro de um corpo humano. Glória a Deus. Eu estou maravilhado, pastor Júlio, porque mais uma vez nós estamos aprendendo com perguntas e respostas com o pastor Júlio César. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas estão sendo enganadas, né, por muitas pessoas que se dizem serem mestre. É o caso que a gente agora vamos entrar nessa pergunta. Os falsos mestres. O que o senhor acha da teologia? Olha, é aí que é o problema. Presta bem atenção. O que Jesus disse? Não é bom que ninguém chame ninguém de mestre. Mas agora Paulo diz: olha, o Espírito do Senhor ungiu alguns para mestres e outros para doutores. Tremendo. Então você sabe que o tempo de Jesus passou e Paulo já afirma que agora pode haver mestre. O mestre, quem que é mestre? Aquele que vai levar o povo, que está à frente do povo, né? A questão é como identificar o mestre? Isso. O falso mestre? Isso. Pelos seus ensinos. E qual seria o princípio desses ensinos, ao qual também já está atuando nesses dias de hoje em muitas igrejas? É simples. A ordenança do segundo casamento, a mulher sendo viva, isso é falso mestre. Isso daí já é o primeiro ínter, né? Exatamente. A sensualidade, apoiando a sensualidade, apoiando a vaidade, apoiando a presunção, a prostituição no templo. Por exemplo, um pastor que tem um grupo de jovens, aonde ele lidera, e tem lá a menininha e o menininho namorando, isso é prostituição. Sim. Namoro não é cristão. Não existe namoro cristão. Existe somente o noivado e o casamento. Uma menina não pode beijar a boca do menino. Por quê? Porque eles não são casados. O beijo, ele é mais íntimo do que a relação sexual. Você está entendendo? Sim, tô entendendo. Deus, ele proíbe isso. Deus não quer que isso aconteça.
tem que ter respeito. Se eles estão com... E hoje isso acontece com muitos pastores, ainda unge o namoro das pessoas. A pessoa sai de mão dada e beijando na frente da igreja e fala, nós vamos noivar e casar. Está errado. O noivado, José e Maria não se tocavam. No entanto que Maria era virgem, mas era um noivado. E sobre a questão do adultério, hoje que eles estão legalizando, isso é comportamento de falsos mestres. Vamos colocar hoje, nós estamos, a nossa amada e gloriosa, que respeito muito, é claro, a igreja Assembleia de Deus, que foi fundada por Gurnavindo e Daniel Sim. Berg. Você vê que misturou com a política, por isso que as ovelhas estão dispersas. Por que você acha que tem aquele rodízio de pastores na Assembleia de Deus do Belém? Fica 2 anos e vai embora. Porque é alto de custo. Não está dando dízimo, não está entrando. Vamos trocar de pastor. Hoje é isso que está acontecendo. Os pastores falsos, ele vê o dinheiro. Hoje, igrejas são comércio. Ninguém mais está ligando por almas. Ninguém está preocupado em salvação da alma das pessoas. Querem o lucro. Querem pôr uma cantina dentro do templo, que é um pecado terrível. E é errado, né, pastor Júlio? Errado. Querem ganhar dinheiro, fonte de lucro, com o evangelho de Cristo. Bar Jesus ganhava muito dinheiro com isso também, profetizando mentira. Então, o que nós estamos vendo? É uma igreja que está levando ao lado material, não espiritual. Então a ordenança dos cultos estão cada dia mais caóticos. É muito barulho, bateria que bate, que se o ímpio entrar vai embora porque é dor de cabeça. É muito barulho. É qualquer um subindo no altar, né? É pessoas sensuais atrás do púlpito, pastores que se diz homem de Deus, que quando aqui fora o mau testemunho é abrangente. Então, realmente, Monex, isso é os falsos mestres que toleram tudo isso. Hoje em dia não tem mais disciplina nas igrejas. Você vai ficar disciplinado por 2 anos. Se eu colocar uma pessoa por 2 anos, ela não aguenta, porque ela não tem Espírito Santo para aguentar isso. Então vocês que estão em casa agora, a dica que eu dou é, João ele deixava bem claro sobre essa virtude do Espírito, de discernir as origens do erro bíblico. E somente vai discernir quem tem vida de oração. Não adianta você que está em casa, que fica jogando Free Fire, essas coisas no celular, e depois vai para a igreja às 7 horas e dizer que você tem discernimento do Espírito. Tem que ter uma vida de separação para você ser separado dos mestres, falsos mestres também. Então a vida de separação com Deus, ela faz você se indagar com todo esse respectivo problema. Pastor Júlio, uma pergunta. Tem muitas pessoas que estão agora inscritas novas no canais e não sabem acerca do casamento. Será que o senhor poderia ler um versículo bíblico acima desse texto ao qual a gente estamos falando, acerca da doutrina, acerca dos falsos mestres? Porque tem pessoas que estão aí, que estão agora nos assistindo nesse momento, não sabem acerca disso. Às vezes, mas isso não está escrito na Bíblia. Não, agora vocês vão ver. Olha, através do ensinamento do pastor Júlio César. Primeiramente a gente está aqui para destruir e desmascarar os falsos profetas. Sim. Tá, primeiramente, eu fui rival, na verdade, eu fui um alvo na internet. Todo mundo fala que eu sou falsos profetas. Verdade. Não sei. Falaram. Mais por raiva do que comprovações. Uma certa feita eu disse que Jesus me ligou no meu celular. Isso repercutiu, muita gente zombando, escarnecedores. É verdade. E eu perguntei, qual é mais fácil? Jesus ligar no celular ou abrir o Mar Vermelho? Meu Deus, essa foi forte. E agora? O propósito que eu estava naquele momento, que eu ouvi a voz de Jesus num celular que nem WhatsApp tinha na época, era o propósito de ir embora pro crime, voltar para as drogas. E Deus achou melhor naquele momento. E me surpreendeu e eu sou feliz por aquilo que eu vivi, né? Então, para Deus, nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Então eu estava crendo, foi possível. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho hoje agora. Não sei se os irmãos de casa estão gostando, espero que vocês, nessa câmera, não sei se vocês estão gostando, mas estamos fazendo aqui. Vamos aprimorar cada dia mais, mas estamos aqui num espírito muito glorioso. Estou sentindo a presença do Senhor. Eu também estou, pastor Júlio César, realmente. Jesus está aqui. Glória a Deus. E vai compartilhando, vai dando seu joinha aí embaixo, né? Vai dando seu joinha, vai compartilhando esse vídeo para que alcance mais pessoas. Bom, a primeira coisa que eu vou debater aqui vai para fazer, prefiro fazer uma lacuna no meio dos inscritos do que ficar abrangendo um povo enganado. Isso aí. Vamos falar sobre o segundo casamento. Mateus 19, não é isso? Isso.
Vamos colocar o que Jesus falou em Mateus 19. Que isso é uma briga muito grande. Até hoje, nós temos uma briga muito grande por causa desse ato, né? Jesus falando acerca do divórcio, né? Mas em Mateus 19, irmão, Jesus disse assim, eu vos digo, porém que qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, casar com outra, comete adultério, e o que se casar divorciado também comete adultério. Então, se não for por imoralidade sexual. Então eles colocam assim, peraí, se não for, mas então se ela me trair, eu posso. Ele não falou isso aqui. Não falou, totalmente errado. Tá vendo? Ele não falou que podia também. Jesus falou de prostituição. Imoralidade sexual é prostituição. Prostituição é quando você está noivo de uma pessoa e ela trai você no noivado. Assim era o povo judeu. O povo judeu, antes, eles noivavam, é a palavra porneia e morcheia. Porneia é prostituição e morcheia é adultério. E aqui é a palavra porneia. Então, a prostituição, ela era o quê? Ela poderia ter um vínculo, que agora eu que fui traído, posso casar com outra mulher. Sim. Você está entendendo? Entendi. Porque para os judeus, o noivado já era um casamento. Você vê que José e Maria já viviam juntos. É verdade. Você sabia que se Maria traísse José, José poderia casar de novo. Mas esse casar de novo é entre aspas. Porque não foi casado ainda. Estava noivados. Entendeu agora? Glória a Deus. Entendi. Não era casados. Então Deus odeia o segundo casamento, odeia o divórcio. Israel... Ela traiu a Deus, não foi isso? Sim, foi. Deus casou com outra nação? Não. Casou? Não. Ele foi fiel, voltou atrás, perdoou. Voltou atrás, perdoou a Israel. E perdoou. Então, mesmo se trair num relacionamento, haverá o perdão. Porque se você não perdoa a sua esposa, você também não receberá perdão diante de Deus. Mas vamos agora em Coríntios, se você quiser me acompanhar, irmão Alex, em Coríntios, capítulo de número 7. Vamos ver aqui o que Paulo está dizendo. Nossa, muito interessante. Hoje desmascarar os falsos mestres. Meu Deus do céu. 1 Coríntios 4? Capítulo 7. Hoje está muito forte desmascarando os falsos profetas, falsos mestres. Isso deve estar tudo bravo essas horas. Tá. Olha só. O casamento, certo? Certo. Então tá aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 8 em diante, diga assim, digo porém aos solteiros e às viúvas que ele é bom se permanecer como eu. Se porém não poder conter, se case, ou seja, não aguentar, vamos que não casar, porque é melhor casar do que ficar ardente de desejo. Todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Paulo, ele disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, tinha uma hora que Paulo tinha que falar, peraí, Deus falando... Ou eu falando, peraí. Não digo eu, mas o Senhor agora. Deus, ele teve o discernimento. Agora era Deus falando na boca dele. Agora era Deus falando na boca dele, justamente. Não era ele. Então não foi doutrina paulina, foi doutrina celestial. Tá bom? Se porém se apartar, que fique sem casar. Nossa, meu Deus, aí quebrou tudo agora. Essa palavra que fique é uma ordenança. Fica aí, Alex. Uma ordem. Eu quero esse copo aqui. Então os falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos fazem isso. Eles destroem a Bíblia Sagrada. Você quer outra referência? Sim, por favor, pastor João. Vamos então, vamos aqui para livro de Romanos, capítulo de número 7. Outra aplicação bíblica, para a gente ver que esse debate, para os que estão casando duas vezes, estão em pecado de adultério. Porque para eles, pastor Júlio, que estão nos assistindo, que não conhecem a Bíblia, que os pastores dessas igrejas estão levando essas almas para o inferno, porque eles estão errando por não examinar as escrituras. Então isso daqui é muito bom, é um alerta espiritual para todas as igrejas e para todas as nações. Exatamente. E esse alerta que sirva de exemplo para que a gente pegue e viva realmente pela palavra e não por o pastor falou que pode. O pastor não pode ser a palavra final. Não. A palavra final é a palavra de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem em todo o tempo que vive?
Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do casamento. Meu Deus, então o casamento forte. é uma lei que não foi destruída. É a única que ficou em pé. Porque o casamento é a lei da família. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera e se unisse a outro homem. Então ela está indo para o marido, mas se morrer o marido, ela está livre da lei. E ela pode casar de novo. Ela é viúva. Ela é viúva. Então, no caso, a pessoa, tanto o homem como a mulher, ela só pode casar se o marido vier a falecer ou se a esposa vier a falecer. Sim, por quê? Isso é muito simples. Nós temos uma árvore genealógica. Não existe padrasto. Existe pai e mãe. Aconteceu. Por que Deus achou que isso não foi bom? Eu vou explicar. Nós temos uma guerra hoje chamada Guerra Santa na Palestina. A descendência de Isaac e a descendência do outro filho de Abraão, Ismael. Você vê, deu errado. Um pai para dois, por parte de mãe. Já começou um conflito muito grande. Deus não quer que haja conflito. Por exemplo, esse é filho de pai porque é parte de mãe. Vira bagunça. Não tem uma hierarquia familiar. Então, Deus, ele ama o casamento. Então, os falsos profetas, eles falam, não, porque assim, os pastores, a maioria deles, carnalmente, ele chega a ver uma menina novinha, ele olha para a esposa dele, já embuchou ela com 4 filhos, catou ela novinha, o peito tá lá no umbigo, cheio de pneuzinho do lado, viu uma novinha bonitinha. Aí ele fala, minha mulher me traiu, eu não tô gostando da minha mulher. Corta aqui, Martim, essa câmera aqui. Vocês que estão em casa, escuta aí. Aí vê a menininha do nada, vê aí, não é de Deus. Aí um começa a olhar pro outro, ela já, né, aí meu pastor, e aí daqui a pouco já casa com a mulher, deixa a mulher, mesma mulher antiga, congregando com os 3 filhos. E aí vai casando. E são muitos missionários no Brasil hoje, sendo missionários, casa com uma aqui, fica um ano, larga aqui, vai para fazer missão no Amapá, fala que é missionário, vai lá casa com outro, e aí vai vendo, tem 6, 7 casamentos. Mas aí, o que nós temos que entender é que, quando chegou no dia do cartório, nós estávamos diante de um juiz. E diante do juiz, toda a palavra tem que ser constatada em obras também. E ele disse o quê? Até que a morte vos separe. Até que a morte vos separe. Até que a morte vos separe. O quê? A morte separou? Não. E por que separou? Meu Deus do céu, é muito forte. Coisas extraordinárias. Mas aí, o que acontece? Desculpa interromper. Sim, pode falar. Acontece, Monex, que essas palavras é dura para ouvir nesse século. Porque se Jesus falou que aquele que deixa pai, mãe, filho por amor de mim, você acha que as mulheres não estão deixando o marido, né? Ninguém quer mais ir para o céu. As pessoas estão acomodadas. E querem ainda. E esses adúlteros querem profetizar na igreja. É verdade. Eles são adúlteros. Os falsos profetas. Adúlteros, biblicamente são adúlteros. E eles não herdarão o reino de Deus. Adúlteros e adúlteras não herdarão o reino dos céus. Mas não acordam para isso. Tem raiva quando a gente fala sobre esse texto de Mateus 19. Eles não querem nem mencionar isso aqui. Não querem. Não. E outra, se a igreja for vaidosa, é porque a mulher do pastor também era vaidosa. Com certeza, porque é o espelho, né? O pastor e a esposa do pastor, ela é o espelho da igreja. Hoje, estamos aprendendo mais uma vez acerca do casamento, acerca como desmascarar o falso profeta, falsos mestres. Só quero incrementar sobre esse tema? Sim. Muita gente fala, mas é a carta de divórcio de Moisés. Jesus falou isso. Ele falou assim, só deu a carta de divórcio por causa da dureza dos seus corações. Por isso que tinha a carta de divórcio. Porque o povo não sabia perdoar. Por isso que tinha a carta de Moisés. Porque se a minha mulher me traiu, qual é o meu dever? Perdoá-la. Mas não, eles já querem casar com outra. Entende? Porque quem ama, o amor tudo pode. Tudo crê, tudo suporta. Aleluia! Glória a Deus. Só deu a carta para os corações do povo hebreu. Mais nada. Pelo povo hebreu. Pastor Júlio, uma dúvida que eu sei que tem pessoas que estão aí nos assistindo, e eu tenho certeza. Quando uma pessoa, ela é membra da igreja, ela ainda fuma um cigarro, ela ainda bebe, ela não consegue ser liberta e fala em línguas estranhas. Que isso? O que não, repete de novo o que você falou. Pessoas que estão nos assistindo na live, que ainda não são libertas, pessoas que ainda fumam,
bebe e falam línguas estranhas. Para o pastor deles é normal. E o que o senhor acha disso, pastor Júlio? São demônios. Demônios também eram anjos. Né? Segundo Paulo disse, a língua... Porque existem dois tipos de línguas. A língua de Atos 2, que era em línguas de nacionalidades, e a outra língua, a língua dos anjos. A língua que eles falaram em Atos 2 foi a língua dos cretenses, daqueles que estavam enfim, das regiões de Cirene. Sim. Eles falaram conforme eles mesmos falam, nossa, mas eles estão falando com a nossa língua e nacionalidade. E tem a língua dos anjos. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Que é a língua dos mistérios que nós falamos. Então a língua de Atos 2 não é essa língua que nós falamos. Sim. A língua que nós falamos é a dos anjos. Por isso que Paulo, mesmo ainda que eu falasse a língua dos anjos, seu amor nada seria. Meu Deus, muito forte. Então, muito, mas também o anjo também tem caído. Tem anjo caído que fala a mesma língua ainda. É verdade. Então, muitas pessoas falando em língua achando que o Espírito Santo é demônio. E isso acontece muito. Já aconteceu aqui no ministério. Já aconteceu, pastor Júlio? Uma pessoa uma vez veio falando em línguas e a gente colocou a mão sobre ela, ela caiu endemoniada. Tá vendo? Vocês que estão aí nos assistindo, perguntas e respostas com o pastor Júlio César. Então, o que essas pessoas devem fazer, pastor Júlio, para ser liberta totalmente disso? Porque elas estão sendo enganadas por si mesmas. Porque ela vai até o pastor, por muitas das vezes fala, pastor, eu falo língua estranha, mas eu não sou liberto. O que o senhor recomenda para essas vidas que estão nos assistindo neste momento agora, que são mais de 1.000 pessoas? Olha, o que eu quero deixar bem claro a vocês... A única oportunidade que nós temos de ser salvos é agora. Ou nós negamos a nós mesmos, ou ficamos para trás. Se está falando em línguas estranhas, é porque você está sentindo uma unção que não vem do céu. Por quê? Porque a sua língua está vindo de um manancial de água imunda e não doce. As suas obras estão te acompanhando. O que eu deixo para vocês realizarem no fundo da minha alma é ter uma vida mais íntima com o Senhor, pedindo a Deus, não deixando os espíritos enganadores tomar a vida. Primeiro esquece a língua, esquece esse tal de avivamento mentiroso, vai atrás da palavra, da conversão, para de mentir, para de fofocar, para de prostituir, para de falar mal dos outros, conserva a tua própria existência, para depois o Espírito Santo, como vaso pronto, possa te usar. Então eu acho que essa é a hora de sair um pouquinho do intermédio da igreja, né? Porque muitas pessoas não conseguem, isso é um demônio. Você na igreja começa a falar em línguas e lá fora você começa a fazer coisa errada. Então isso é demônio enganando as pessoas, dizendo que tem um ato de avivamento, entendeu? Então ela precisa se separar. Deixe de ir na igreja e fica separada. Bíblia, oração, jejum e comece a cumprir a justiça do Senhor. Para que quando você entrar na igreja, eu tenho certeza que você não vai falar mais em língua. Você vai conquistar a amizade do Espírito Santo para depois falar a verdade. Aleluia! Glória a Deus. Pastor Júlio, outra pergunta sobre os falsos mestres. Hoje em dia, nas igrejas, nas congregações, pastor Júlio, pessoas falam que está na Bíblia. Se você pegar esse voto, ele está ungido. Vassoura ungida, óleo ungido, lenço ungido. O que o senhor tem para relatar a questão disso? A questão desses falsos mestres que diz essas coisas. Primeiro, todo pastor que unge chave, pastor que unge carro, ele está levando o povo a viver na heresia. A unção, por exemplo, meu Deus, muito forte. Você pode olhar bem que hoje está um tal de derramamento de azeite na cabeça de pastores. Isso é antibíblico. Eles acham que são profetas, como Samuel ungiu Saul. Está errado. Na Bíblia Sagrada, quando fala de azeite, fala de ungir. Aí ele pega aquela parte que a mulher ungiu Jesus. Se fosse uma unção ministerial, uma mulher não ia ungir um homem. Correto. Jamais. Uma mulher não pode ungir um homem numa unção ministerial, pode? Não. Não existe pastor. Pela Bíblia, não. Não, a mulher está abaixo do homem. Então nós estamos falando de unção. As pessoas falam, está ungido, Deus mandou te ungir a pastor e joga aquele azeite, né? É no mesmo caminho aqui que eu estou te levando. Isso é errôneo. Quando fala de azeite na Bíblia, você fala de um momento quando os presbíteros pegam esse azeite e através do azeite unge os enfermos. Que é o presbítero, tá alguém doente, aflito, chama e unge com óleo.
Correto. Não falou de ungir pastores. Quem unge pastor é o Espírito Santo. Está em Efésios, que ele separou para mestres, pastores, doutores. Entendeu? Então, apostasia. Ungir chave, pegar voto. Eu posso fazer uma pergunta pro irmão? Pode. Tá bom, vamos colocar assim que hoje o voto é de R$300. Correto. Não perca, voto de R$300 para Deus abrir as portas. Porque no próximo culto pode ser assim, o voto no próximo culto é trazer uma alma arrependida. É verdade. Não tem esse voto? Não existe? Então, existe. Não, peraí. Não existe voto para eles? Por que não existe? Não é, porque eles estão ligados nos bens materiais. Exatamente. É por isso. Então, eles não vão atrás de almas, que é o dinheiro. Vamos ler agora 1 Timóteo capítulo 4. Você que está em casa, veja bem. 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Ou seja, aquilo que aprenderam estão recuando. É verdade. Por quê? Porque o mundo vai pressionar a igreja. Então a igreja vai achar, eles estão me zoando lá fora porque eu não pinto mais o cabelo. Entendeu? Pessoas estão preocupadas com a sua beleza. E do que o homem pensa. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Meu Deus, isso é muito forte. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Mentirosos, eles são mentirosos. E tem cauterizado a própria consciência, ou seja, ele já está enfermo. Ele está cauterizado. E que proíbe o casamento. Aqui nós estamos falando do adultério. Proíbe no verdadeiro casamento. Está proibindo. Meu Deus. Ou seja, estes são os verdadeiros os mestres. E que proíbe o casamento. Está proibindo o casamento. O verdadeiro casamento que Deus constituiu. Que é um só. Do céu. E ordena a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para que conheça a verdade a fim de usar deles com ações de graça. Esse alimento que Deus ordenou para os fiéis é o alimento puro. O alimento da palavra. O verdadeiro alimento. Porque tudo que Deus criou é bom, nada que seja está sendo recebido com ações de graça. Porque é certificado pela palavra de Deus e pela oração. Mas quem tem oração em palavra hoje? Hoje você entra na igreja, não tem nem oração. A irmã ora olhando para os outros. Ó Deus eterno, ó Deus santo, ó Deus eterno. Ela ora, vê uma criança, ó Jesus. Aí vem um irmão, já olha assim no banco, aí vem de cabeça, levanta a cabeça, vê quem está chegando na igreja. Sabe? Ó Deus, maravilhoso. Quem chegou aí? Deixa eu ver. O presbítero cheirou. Chegou o presbítero. Meu Deus, meu pai. Tá, entendeu? Não tem uma vida realmente íntima de conceito. E também não tem nem como orar hoje nas igrejas. Você entra, o irmãozinho tá lá. Vai queimando. Você vai orar como? Você tem que só escutar ele orar. A oração ela tem que ser sem microfone na igreja. Então, hoje, realmente isso aí é outro ensino que eu vou dar mais adiante, outra entrevista, eu vou estar aqui, eu vou participar. Mas, realmente, o culto e a decência, tanto até mesmo da infinidade para subir ao céu, foi cancelada. Deus cancelou. Deus não aceita sacrifícios imundos. Os profetas, na época passada, eles estavam sacrificando animais cegos, sarmentos. Meu Deus. Imagina colocar um animal cheio de sarna no sacrifício. Deus falou, eu rejeito esse sacrifício. É o sacrifício de tolo que o povo brasileiro está cometendo. Eles estão fazendo voto, estão subindo no monte. O que o senhor tem a relatar sobre o monte, pastor? Eu não ia falar isso. O que o senhor tem a relatar sobre o monte? Eu não ia falar isso, meu Deus. Não era para falar monte, Jesus. Bom, o que eu vou falar vai ser polêmica. Eu tô sentindo a presença de Deus. Posso falar polêmica? Pode. Vai ser polêmica. Pode falar. Tem pastores me assistindo aí, que vai em monte. Deve estar brabo. Primeiro, Jesus não ensinou a ir para o monte. Ele foi para o monte. Uma coisa é ensinar, outra coisa é fazer. Meu Deus. Jesus falou assim para os fariseus, façam o que eles ensinam, mas eu faço o que eles fazem. É muito forte. Entendeu? Faça o que ele ensina, não que Jesus era fariseu. Não é isso que eu estou colocando aqui. Jesus ia no monte porque ele não tinha nem onde recuar a cabeça. Ele não tinha um quarto, ele ensinou aí no quarto. Ele disse, quer falar com o pai? Fecha a porta do seu quarto, em oculto o pai te ouvirá. Glória a Deus. Por quê? Ele também não falou para fazer grandes e grandes tempos de oração, não falou isso. O monte é proibido, é pecado? Não. E nem embaixo do monte é pecado. Porque Deus é o Deus do vale e Deus dos montes. Glória a Deus. Mas Jesus falou para a mulher samaritana, ei, mulher,
Quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas quem bebe da água que jamais terá sede, ensina ele fará amanhecer com que soltará para a vida eterna. Ele disse, olha, mas me dê essa água que eu bebo dos meus animais, meus filhos dão para meus parentes. Tá. Aí ele falou assim, mulher, nós estamos esperando uma promessa. Sou eu que falo contigo, eu sou o Messias. Mas olha, chegará um tempo, e a hora é chegada, que nem no monte de Jerusalém, e nem no monte de Samaria adorarão, aleluia, mas adorarão em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. De monte. Hoje os pastores estão fazendo monte, fazendo live no monte. Aqui, ó. Nós estamos no monte, tô no monte. Aqui, ó, pega o celular. Tô no monte. Peraí, se ele for no monte é para se separar de tudo, não é isso? Ele vai levar o celular no monte? É verdade. Hã? É complicado. Ele está separando para o povo da internet ou para Deus? Fala, não, quero que você. Agora eu vou perguntar para o senhor. Posso perguntar para o senhor? Pode. Hoje esse estúdio aqui eu dominei agora. A pergunta é: quando a pessoa vai no monte, fica filmando o monte, estamos aqui orando pela tua vida. Peraí, os profetas iam no monte para falar com Deus. Sim, é verdade. Não para fazer live. Eles queriam ter uma intimidade primeiro com Deus para depois passar para o povo. Mas o povo está no monte falando no celular. Mas peraí, o monte não era uma coisa oculta, só você e Deus? Sim. Não humilhação de se vestir em pano de saco, raspar a cabeça, sim, buscar o Senhor no monte? Sim. Por que levar o celular? Porque eles não estão se separando verdadeiramente para Deus. Eles estão mostrando para o homem. E não para Deus. Não é para Deus, não. É para o homem. Isso. Olha assim, ó, meus inscritos, eu estou aqui no monte agora. Inscritos, eu estou no monte. Ó, tem que pagar preço, né? Tem que pagar preço. Paga o preço. Não é isso que Deus quer. Quando você vai no monte, você tem que deixar o celular em casa. Acabou. É isso aí. Tem que deixar a família, só você e Deus. Só você vai dar risada agora eu vou falar. É você, o livrinho da harpa e a Bíblia. Realmente é uma separação. É consagração. É verdade. Porque é um particular entre você e Deus. Né, pastor Júlio? E isso é hipocrisia. Sim, olha, o senhor tirou a palavra da minha boca. Hipocrisia, isso. E eles fazem isso para mostrar e arrecadar a multidão para eles. Trazer dízimo. Por exemplo, nós estamos aqui com a água aqui no Rio Jordão. E essa água, você comprando dela, olha, uma garrafa de 1 litro, você não pode perder a unção de Manassés, aonde Jesus passou. Nós vamos aqui vender aqui 1 litro de água do Jordão. E quando você tocar na tua casa, vai operar milagre, Molex. Fala aí um pouquinho. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Tem pessoas, pastor, que levam voto para o monte e não é o correto. Peraí, vamos lá. Você sabe que as pessoas estão esquecendo? Monte é lugar de profeta. Certo? Sim, sim. Sim ou não? Sim. E não existe mais profeta. O profeta foi até Ágabo. Acabou profetas. Não é porque você tem o dom de profetizar porque você é um profeta. É verdade. Meu Deus, oh glória a Deus. Tiago diz assim para os discípulos, ó, a língua serve para amaldiçoar e abençoar. Então, se você proferir, pode acontecer uma profecia da sua língua. Mas não falou que você é profeta. É verdade. Entende? Então as pessoas pensam assim. Elas agem dessa forma. Elas acham que, eu vou lá porque eu sou um porque hoje tá cheio de profeta, né? Não, tá, tá cheio. É nessa aqui. Posso fazer um. Posso? Pode. Profetas do Brasil, olha o seguinte, eu tenho um desafio a vocês. Eu não sou profeta. Eu vou encher uma piscina de água, certo? E vocês vão orar e essa piscina vai ter que secar no dia seguinte. Combinado, profeta? O profeta fazia isso. É verdade. O profeta abria Jordão. É verdade. Abria mar. Fazia machado flutuar. Profeta? Então, profetas do Brasil, amanhã nós vamos fazer aqui um mutirão, todos os profetas, vamos subir no monte. Nós vamos jogar um holocausto. Nem vou jogar água no holocausto. Quero ver se vai sair fogo do céu e vai acender o holocausto. Não vai, Alex. Não vai. Então as pessoas estão esquecendo, elas querem ser mais do que discípulos. Elas querem ser profeta. Ninguém quer falar assim, eu sou um humilde discípulo.
que Deus fala por misericórdia. Meu Deus, é verdade. Eu sou profeta, tenho teologia. Respondendo a teologia que você perguntou. É verdade. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Quando o Espírito Santo pega a gente se humilha, a gente não se exalta. E é por isso que tem muitas pessoas mortas dentro das congregações. Por quê? Porque o homem não está usando o Espírito Santo, que é a verdadeira virtude, mas sim a teologia. É por isso que tem muitos enganados, pastor Júlio, acerca de profecias, acerca de casamento, acerca de santidade, acerca da separação entre o mundo com Deus. Porque para nós se achegar a Deus, o que nós devemos fazer, pastor Júlio? Jesus falou a maior dica de todas essas. Ele disse assim, olha, quer viver lá em cima? Morra aqui embaixo. Meu Deus. É verdade. Quer me seguir? Negue a sua própria existência a si mesmo. É isso. Para agradar a Deus, tem que morrer pelas suas próprias vontades. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. O povo não entendeu isso. E esses profetas que a gente leu aqui, né, em 1 Timóteo capítulo 4, e também, posso compartilhar mais um pouquinho? Sim, por favor. Capítulo 6, verso 3. Acompanha comigo. Escute só, você que está em casa agora, você que está me assistindo, olhe bem agora o que vai acontecer em 1 Timóteo capítulo 6, verso 3. Pode ler, pastor. Olha o que os profetas gostam. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e qual doutrina que é segundo a piedade, o que é piedade? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Ou seja, tem igrejas que pegam o dízimo e não ajudam ninguém. E a verdadeira religião o que é? É o amor, a caridade. O órfão e a viúva. Então eles fazem isso. E qual doutrina que é segundo a piedade? É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, as quais nascem inveja, porfia, blasfêmia, suspeitas malignas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Ou seja, olha isso. Meu Deus. O homem, além dele amar o dinheiro, dele fazer coisa errada, olha o que ele acarreta para ele. Suspeitas malignas. Esse pastor é ladrão. Nossa. Meu Deus. Esse cara é ladrão, não é possível. É por isso que muitos gostam do apóstolo Paulo, né? Não prega. E do pastor Júlio também. Também. Porque eu vivo o que eu prego, graças a Deus. E é verdade. Então sai tudo, porfia, blasfêmia, você vai, pastor ladrão, isso é blasfêmia. Então volta tudo essa contenda por causa de um comportamento errôneo. Nossa. Sem a doutrina de Cristo. Quando a gente sai da doutrina de Cristo, vem tudo isso aqui atrás da gente. Tá? Isso por isso que todo mundo fala Valdomiro Sandiabo, olha só. Olha. Presunção, blasfêmias. Entendeu? Contra a pessoa. Né? E contenda de homens corruptos. Então, olha só. Cuidando que a piedade é fonte de lucro. Olha que interessante. Sabe o que eles fazem? Eles saem da doutrina. Calma que isso aqui ainda tem um versículo diante. E ele sabe o que Paulo vai falar aqui? Tem uns que ajudam por contentamento. Tem uns que ajudam porque amam a obra e amam o miserável pecador, que é aquele que não tem. E olha o que ele fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Acabei de falar. Ou seja, esse contentamento é o quê? Eu estou fazendo não por lucro. Hoje as pessoas dão uma cesta básica e falam, estamos dando uma cesta básica aqui. Estamos dando uma cesta básica para as outras pessoas continuar ajudando a dar, e nem vai todo o dinheiro para a cesta básica. A pessoa, tem um lanche aqui para o mendigo. Eu tenho mesmo gravações aqui na internet, mas não para mostrar que realmente eu faço, não para incentivar as pessoas a fazerem. É verdade. Deus conhece meu coração. Jesus deu um ensino para a gente continuar fazendo. Então, como ele mandou a parábola do bom samaritano. Do bom samaritano, bem lembrado. Né? Então, irmão Alex, essa é a ruína do evangelho hoje. Porque as pessoas não sabem, né? O que é uma caridade verdadeiramente. Então, hoje em dia, estão usando os pequenininhos para crescer. Exatamente, para crescer. Aí vem o que ele falou, porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. É verdade. Então ele está falando aqui para os pastores. O que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e laço, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergeram os homens à ruína da perdição. Olha aí, ó. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e atormentaram com muitas dores. Meu Deus do céu. Falsos profetas, falsos cristos e falsos mestres. É verdade. Que querem o quê? A lã da ovelha. Não querem ensinar a verdadeira palavra de Deus. Não querem ensinar. É por isso que tem muitos doentes. É por isso que aonde você está, você não consegue crescer espiritualmente.
Porque para você crescer espiritualmente, você tem que ter um verdadeiro ensino. E aonde há um verdadeiro ensino, há um verdadeiro crescimento espiritual. Com certeza, com certeza. Então, mas a mãe tá chegando aí, tá? É o grande falso profeta que tá junto com a besta. Ele tá chegando. Esse vai reinar em cima da cabeça desses servos que chamam profetinhas aqui embaixo. Assim como nós somos discípulos de Jesus, somos pastores. Logo, logo, o sumo sacerdote, o bom pastor, o grande de todos, vai se manifestar no céu. Assim também, o falso profeta, que é o falso profeta, é o senhor dos pastores falsos que estão na terra, vai se manifestar. Mas, irmão Alex, realmente é ruína. O povo está cada dia mais cansado, o povo está cada dia mais deprimido, porque não consegue mais eles estar ligados na verdade. Então, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Quem está regado em mim dá muito fruto. Glória a Deus. Pastor Júlio. É isso. Então, está aí mais uma programação, perguntas e respostas com o pastor Júlio César. Espero que tenha gostado. Isso. Com o pastor presidente da Igreja Santidade e Arrependimento, diretamente aqui do estúdio, aqui de BH. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Espero que, mais uma vez, né, pastor Júlio César, essa palavra venha fluir com poder e graça. É verdade. E queria agradecer a todo o povo brasileiro, se estão em casa, vocês que se enquadram nesses argumentos de adultério, vai orar, não desespere. E outra coisa, o Espírito Santo vai nos direcionar. Se você gostou, amou esse vídeo, fala: poxa, eu preciso que outras pessoas ouçam isso. Elas precisam ser libertas antes do dia do juízo. Isso é importante. Isso é muito importante. Você vai dar seu like no joinha, que está aqui no vídeo, aqui, ó, um joinha, sabe assim, com a mãozinha lá? Clica com o mouse lá, pum. E também compartilhar nas vias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo que vocês têm aí, né? Compartilhem. Tá? E quem gostou, comenta aqui embaixo. Vamos ver o comentário, Alex? Vamos ver o comentário. Quem gostou, diga assim: eu amei. Vamos lá. Vamos aqui, quem gostou. Glória Nossa, a Deus. irmão Alex, olha um monte de pessoas que gostaram. Olha aí embaixo aqui, ó. Glória a Deus. Olha aí embaixo. Quem gostou, olha isso. Vai ter mais. Estão perguntando se vai ter mais ainda, olha só. Com certeza vai ter mais. Né? Então, os irmãos que gostaram e estão compartilhando, eu queria somente agradecer a Deus pela vida de vocês e que vocês possam estar firmes no dia mal, né? Porque estamos vivendo realmente dias de muitas trevas. Muitas dores. Nós podemos ver, né, pastor Júlio, o desespero que a nação está enfrentando devido a essas enfermidades, falta de alimento. As polícias já estão barrando muitas fronteiras. Então é o fim do tempo realmente. Há tempo de nós se apegar na palavra. Exatamente, na palavra. E a dica que eu dou antes de terminar o programa, né? A dica que eu dou é: você que está em casa, você que acha que não consegue, nós temos um espírito que geme, todo dia chora pelas nossas culpas. E ele pega toda aquela culpa da gente e tenta levar o Pai para o Pai perdoar, que é o Espírito Santo Consolador. E ele chora 24 horas por 48. Então, tentam a cada dia mais evitar o pecado, separar das más companhias, levar uma vida de santidade com Deus, orar, ler Bíblia, jejuar a Deus, para Deus discernar quem são os verdadeiros profetas e quem são os falsos profetas. É verdade. Tem muitas pessoas verdadeiras. Eu não vou, meus irmãos, de modo algum, pegar essa audiência grande que a gente está tendo agora e dizer: eu sou o bom, eu sou o verdadeiro. Não. Quem que me justifica é Deus. É Ele que vai me julgar no último dia. Então, pelas minhas obras, vocês vão ver quem sou eu. Então, eu não preciso falar que eu sou melhor que A nem que B, mas que você em casa tenha domínio próprio, ame ser amado, perdoe e será perdoado. Amém? O importante é, sabe o que é? Que pela árvore nós conhecemos o fruto. E nós que estamos aqui, nós estamos vendo qual é o fruto que o Senhor está dando. E quem é a árvore?
Entendeu, pastor Júlio? É muito, muito gratificante estar aqui entrevistando o pastor Júlio César, né, que é o meu pastor também, que me ajudou muito e está ajudando muita gente. Então, compartilha esse vídeo, dê o teu joinha, mostra pro teu pai, pra tua mãe, pros teus amigos, que através desses vídeos, desses ensinos, a sua mente vai mudar, a mente do seu próximo vai mudar, o comportamento principalmente, né, pastor Júlio? Principalmente. Muda tudo. A vida de um homem, quando ele aceita a verdade, quando ele começa a sofrer pela verdade. Como nós falamos nesse lindo dia, um vídeo maravilhoso como esse, né? Até nós perdoamos pelas nossas falhas, a gente está iniciante ainda, né, meu Alex? É verdade. A gente vai estar orando mais para que Deus possa nos levantar mais. Mas o dever de servos, acho que 1 Timóteo, como eu disse, fala do dever do servo. Devemos honrar somente a Deus. Parar de querer se aparecer para internauta, de preocupar com quantidade de inscritos, preocupar se 1.000 pessoas viu, se 10.000 pessoas, se quantas pessoas tá me elogiando. Não é isso. Se a gente pede comentário a vocês e like e compartilhamento, é para as outras pessoas também verem um vídeo como esse, porque tem muita gente cega. O mundo está vivendo amor ao dinheiro e estamos esquecendo nossa alma, que tem muito mais valor do que uma nota de R$100. É verdade. Irmãos, então é isso aí. É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida. Se deixar, é porque a gente quer aprender cada dia mais. É verdade. É muito bom. Mas na próxima, é terça-feira, né? Terça-feira, 6 horas da tarde. Lembrando, os irmãos já mandaram os vídeos. Nós vamos fazer perguntas que vocês que já mandou o vídeo na terça-feira que vem. E vai diversos assuntos, como arrebatamento, anticristo, batismo. Exatamente, a nova ordem mundial. Vai ser muito legal. E até que o batismo seria uma baita de um tema muito importante também. Muito importante nesses últimos dias. Ok? Eu quero agradecer, meu Alex, obrigado. Obrigado aí pela oportunidade que tem me dado aí para mim sendo entrevistado, e uma honra aí estar contigo também nessa obra. Glória a Deus. O prazer é todo meu estar entrevistando o Senhor, né? Eu sou muito grato a Deus pela sua vida e que Deus possa abençoar cada dia mais. E que o Senhor possa cada dia mais como que eu posso dizer assim, uma palavra correta, te dê mais sabedoria do que o Senhor já tem para nos ensinar. Eu acredito que a sabedoria que eu tenho foi o sofrimento que eu vivi. Quanto mais você sofre, mais Deus te abençoa. É assim, é o inverso. Glória a Deus. Então, Deus abençoe a todos. Fico na paz do Senhor. Um beijo no coração. Que Deus abençoe o teu lar, abençoe a tua vida, a tua casa. Que Deus possa derramar as bênçãos sem medidas. Aleluia. As bênçãos do céu, as bênçãos que vêm de uma forma gloriosa tomar o teu lar com essas palavras de verdade que aqui nós aprendemos. Um grande abraço a todos, irmão Alex, agora aqui nós juntos. Que Deus abençoe a todos. Abençoe, fica com Deus, Senhor. Solta a vinheta. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão
e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.